Uma vez que sabemos em que consiste a gratidão e a ingratidão, podemos pensar que seria fácil sermos gratos se apenas quiséssemos sê-lo. Na prática, sabemos que não é tão fácil quanto parece. Um antigo provérbio oriental diz que as pessoas que ganham as entradas são as que vaiam primeiro no teatro. Infelizmente, a ingratidão está por toda parte, inclusive em nós mesmos. É importante, então, identificarmos quais são as barreiras que impedem a gratidão. Uma falsa imagem sobre nós mesmos. Um primeiro obstáculo à gratidão é a nossa tendência a nos superestimarmos, criando uma falsa autoimagem e tornando a tarefa de sermos gratos quase impossível de ser realizada. Nossos desejos devem ser realizados, nossa vontade é a mais importante. Nossos valores são os únicos que importam, e se os frustrarem, se o mundo real não for como o mundo que idealizamos, não temos razão para agradecer, pois valorizamos mais o que pedimos do que aquilo que de fato recebemos. Por isso, somos muito rápidos em pedir e reivindicar, e muito lentos em agradecer. Conta-se que certa família que viajaria para a praia por uma estrada perigosa orou antes de partir, pedindo a Deus por proteção durante a viagem. Aparentemente, até hoje não se lembraram de agradecer por terem chegado a seu destino sem nenhum incidente. Um pouco de discernimento pode ajudar aqui. A imagem deturpada que temos a nosso respeito tende a nos levar a uma concepção de pessoas com direitos a todas as coisas, inclusive aos benefícios, aos presentes e aos dons. Vamos a reivindicar ao invés de sermos gratos. Reivindicar ou agradecer. Um segundo obstáculo à gratidão é a nossa ânsia em reivindicar em vez de agradecer. É provável que você já tenha assistido ao filme Forrest Gump, de 1994. Forrest Gump, interpretado por Tom Hanks, é um jovem ingênuo que não parece ser muito esperto. Alista-se como por engano no exército norte-americano durante a Guerra do Vietnã. Lá, durante um ataque, ele salva heroicamente o tenente Dan Taylor, que infelizmente tem as duas pernas amputadas. Há uma grande diferença entre os dois personagens. Ainda que Forrest Gump não tenha perdido suas pernas, sempre foi vítima de bullying por causa de sua inteligência limitada e pelo fato de ter usado orteses ortopédicas quando criança. Mas, graças à influência de sua mãe, Forrest Gump aprendeu a viver no tempo presente, gozando cada momento de sua vida, sendo grato por cada um deles. Na vida de Forrest Gump, tudo vem como uma graça, um dom, um presente, pelo que ele é grato. Já o tenente vive amargurado pelo que perdeu, protestando contra o exército americano e contra Deus, por terem lhe negado algo que era seu por direito, suas pernas. Victoria Campos observa que a sociedade ocidental contemporânea se tornou a sociedade dos direitos, ensinando-nos que temos direitos a muitas coisas, mas sem nos mostrar o limite entre aquilo que realmente temos direito e aquilo a que não temos direito. Acaso não tenho o que tenho porque eu mereço ou porque é meu direito? Porque é preciso demonstrar agradecimento por algo? Estamos mais habituados ao discurso dos direitos e do mérito do que a qualquer outro. Sabemos que temos certas coisas porque as merecemos, as ganhamos com nosso trabalho e nosso esforço. Já outras, temos-las porque temos direito a elas. Qual razão pode haver para exigir reconhecimento pelos dons recebidos? E por que se pode chamá-lo de dons? Acaso não é a linguagem do servo, uma linguagem passada e anacrônica? Equivocadamente, a maioria de nós passou a imaginar que haveria um direito natural a tudo. Com isso, perdemos a capacidade de apreciar o que nos é dado de graça, o dom, o presente, o benefício, o favor. Isso não significa que devamos abrir mão de nossos direitos, que nos são assegurados pelo Estado e que foram conquistados por nós, mas certamente é preciso haver discernimento para distinguirmos o que é, de fato, nosso direito e o que não passa de um simples desejo. Talvez seja exatamente a gratidão que auxilie-nos a reencontrar o equilíbrio. Este é o caso de Forrest Gump. Ele é como São Francisco de Assis, que mesmo na hora de sua morte, em meio ao sofrimento causado por suas muitas enfermidades, depois de ter saudado como irmãos o sol, a lua, as estrelas, o vento, o fogo, a água e a terra, dons gratuitos de Deus em nossa vida, consegue chamar também a morte de sua irmã e ser grato por ela. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a morte corporal, da qual homem algum pode escapar.
Ai dos que morrerem em pecado mortal. Felizes o que ela achar conformes a tua santíssima vontade, porque a morte segunda não lhes fará mal. Louvai e bendizei ao meu Senhor, e dai-lhe graças, e servi-o com grande humildade. Essa é também a lição do livro de Jó, no Antigo Testamento. Jó era um homem muito rico, cheio de saúde e com muitos filhos, um homem feliz. Por tudo isso, Jó dava graças a Deus. Um dia, o diabo provocou a Deus, dizendo-lhe que Jó lhe era grato porque tinha todos esses dons que lhe foram dados por Deus. Deus, então, autorizou o diabo a privar Jó de tudo que tinha, menos de sua vida. Jó perdeu os bens, os filhos, a saúde física, mas disse: Nu saí do ventre de minha mãe, nu para lá hei de voltar. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Sempre aceitamos a felicidade como um dom de Deus, e a desgraça, por que não aceitaríamos? O que Jó manifestou nessas palavras é que ele reconhecia não ter direito a nenhuma dessas coisas. Tudo era dom, graça, presente de Deus, e este não podia ser chamado de injusto por tirar-lhe qualquer dessas coisas que, afinal de contas, pertenciam a ele mesmo, não a Jó. E em seguinte, a Bíblia diz que Deus aprovou a atitude de Jó. E o Senhor elevou ao dobro todos os bens de Jó. O Senhor abençoou os anos de Jó a seguir, mais ainda do que tinha feito com os anteriores. Agradecer em todo o tempo é viver o presente. O terceiro obstáculo à gratidão é a nossa dificuldade de valorizar as coisas boas da vida em meio às lutas e sofrimentos. Simplesmente não podemos ser reféns de situações difíceis, senão não viveríamos um dia sequer, como bem observou o poeta Mário Quintana. Os jornais sempre proclamam que a situação é crítica. Isso provavelmente é verdade. Mas o livro de Jó nos ensina a sermos gratos mesmo em meio ao sofrimento. O mesmo ocorreu com o apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos moradores de Salônica. Ele pediu-lhes que lhe fossem sempre alegres, dando graças em todas as circunstâncias, mesmo em meio ao sofrimento. Paulo não pediu a seus irmãos que se sentissem agradecidos em alguns momentos ou apenas nos bons momentos, mas que fossem gratos em todos os momentos, inclusive nos maus. Todos nós sabemos que não é fácil sentir-se grato depois da morte de um filho, em meio a uma doença grave ou quando se é demitido do emprego. Quando estamos no meio da tempestade, é difícil ser grato por ela. É claro que, vendo de fora e no longo prazo, a possibilidade de se justificar a tempestade e todos os acontecimentos de modo a ser gratos por ele. No longo prazo, um pai judeu pode ter agradecido por seu filho morrer antes que fosse enviado a um campo de concentração. No longo prazo, um homem pode agradecer por ter contraído um câncer, que foi o que lhe permitiu conhecer a sua esposa, a enfermeira responsável pela quimioterapia. No longo prazo, alguém pode agradecer por sua demissão, que o levou a empreender e a ficar rico. Não é disso que se trata. Não se trata de avaliar as consequências dos acontecimentos, mas de perceber que os acontecimentos não dependem apenas de nós, de perceber que nós é que somos dependentes. Jó não sabia qual seria o final de sua história, mas sabia desde sempre que deveria ser grato, apesar dos sofrimentos. Diante dos desafios tristes da vida, não podemos nos refugiar no passado ou no futuro. No caso do pai, que agradece por seu filho não ter sido enviado ao campo de concentração, ou do marido que agradece por ter se casado com alguém da clínica de quimioterapia, ou do trabalhador que se descobre um empreendedor, o futuro que legitima a gratidão. Mas o futuro e o passado não são reais. O futuro ainda não existe, e o passado nunca existiu, porque quando existiu, o tempo a que chamamos de passado, ele existiu como presente, e de qualquer forma não é mais real, não está mais presente. E em geral é isso que a gente sempre tenta fazer, procurar no passado ou no futuro toda a justificativa do que temos vivido no presente. Rubem Alves conta que as crianças geralmente são condenadas a viverem apenas em função do seu futuro. O que você vai ser quando crescer? Médico? Advogado? Engenheiro? Para isso é preciso estudar muito e brincar pouco. As crianças geralmente são privadas de seu presente e são concebidas como adultos em potencial. Mas, no caso de uma criança que tem uma leucemia grave, o pai não irá perguntar o que ela quererá ser quando crescer.
simplesmente porque ela não irá crescer. Por isso, seu pai apenas pergunta: do que você quer brincar hoje? Se o seu futuro lhe está sendo negado, essa criança recupera seu direito ao presente, interditado às demais, e, junto com ela, o pai também recupera o direito de ser pai novamente, não apenas o provedor, e por isso devemos ser gratos. Muito de nossa incapacidade de apreciar a beleza do mundo que nos cerca e de sermos gratos está no fato de que perdemos a capacidade de viver no presente. Nossa vida, via de regra, é regida apenas pelo futuro ou pelo passado. Como dizem Mark Williams, nós só temos um momento para viver, este momento, mas tendemos a viver no passado ou no futuro. É raro notarmos o que está acontecendo no presente. Quando percebemos que só podemos ser gratos pela vida presente, somos levados a perceber que tudo é um dom, que somos interdependentes em todas as coisas. Percebemos que a vida é um dom gratuito e devemos estar agradecidos por cada momento em que inflamos o peito ou por cada momento em que ouvimos uma criança chamar pelo nosso nome. Devemos ser gratos pelo tempo presente. É ilusório adiar a gratidão para um tempo futuro indeterminado. É inútil carregar o passado de reclamações e ressentimentos. Devemos ser gratos pelo que recebemos e não pelo que gostaríamos de receber. Devemos aprender a viver no presente. A vida está acontecendo agora. Caminharemos adiante com gratidão ou não? Vamos envelhecer amargurados ou vamos nos tornar cada vez mais gratos, como uma criança? Afinal, somos cada vez mais jovens nas fotografias, como diz a poeta Ana Martins Marques. Ou seja, o tempo passará de qualquer maneira. Portanto, é importante lembrar hoje que a vida é um dom gratuito, que nos foi concedido sem que por ela pedíssemos e sem que a ela tivéssemos direito. Por isso, só podemos ser agradecidos, mas só podemos fazer isso nos concentrando no que temos, não no que nos falta. Quando falamos que é possível ser grato, mesmo em meio aos sofrimentos e a eventos que só podem ter consequências ruins, como a perda de um filho para uma doença grave, afirmamos que mesmo nessas circunstâncias há ocasiões para ser grato. Não obviamente pela morte do ente querido, mas pelo tempo que viveu.